Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hoy nosotros vamos a traer una meditación y si te gusta, comparte con tus amigos, con tus compañeros. Sei que quizás si tú ya conoces a Dios y conoce a alguien que todavía no conoce aún ese Dios lindo y hermoso que servimos, yo creo que es tiempo de tú compartilhar com nós outros esta palavra para chegar a um coração necessitado. Pero eu quero te perguntar uma coisa. Onde encontrar Deus? Onde as pessoas pensam em encontrar Deus? E essa é uma pergunta curiosa, porque muitas vezes eu, quando quero um pouco sem sonho, eu quedo mirando a tele e vejo às vezes os programas muito tarde e eu vejo pessoas fazendo chamada porque seus corações estão vazios, estão tristes e chama a pessoas que estão na tele tentando adivinhar seu futuro, o que vão a passar amanhã, porque creem que essas pessoas têm algo sobrenatural ou algo da parte de Deus que traz mensagem para seu coração. Pero hoje, a pergunta é: onde encontrar Deus? Muitas pessoas demonstram interesse em Deus mesmo em los dias de hoje. Pero, ¿quién es Dios para ti? Es un viejo que estás en el cielo, que tiene una barba blanca, los pelos más blancos que los míos, muy más blancos que los míos, y vive en un trono con una espada muy grande para juzgar a aquel que está ali. Tú has hecho mal, tú has hecho mal, tú has hecho mal. Parece que esse Deus que as pessoas têm, todos huyen de Ele, porque pensa que Deus está no cielo para juzgar solamente as coisas malas que ha hecho. Não encontra bondade no coração do homem. E como é Ele para ti? Questões como essas surgem tão logo as pessoas empiezam a buscá-lo. Ella siente que tais questões afetam sua vida inteira, desde quando nasceram, o que fizeram, por onde passaram, as coisas. Parece que tem medo de Deus, como se Ele a qualquer momento pudesse sacar sua vida, ou preferem ignorar. Deus não existe. Deus são coisas de sua imaginação. Deus sou eu mesmo, meu próprio trabalho, lo que eu consigo fazer, lo que eu consigo lograr. Isto é Deus para mim. E às vezes, quando vamos falar com alguém acerca de Deus, e hasta mesmo dá uma calorosa discussão, porque eu penso que Deus é assim, e o outro pensa que Deus é de tal maneira e não concorda. Pero a maneira mais óbvia que temos para conhecer Deus é esta, é a medida de que podemos compreender que Deus está em nosso derredor o tempo todo. Que Deus conhece nossos mais íntimos anseios, conhece nosso coração, conhece nossas atitudes, nosso mal caráter, nosso bom caráter. Conhece o que tu haces quando nos despertamos despeinados, todo. Deus conhece. E nós não podemos nos enganar que Deus não conhece a nosso coração. Sim que Ele conhece. E
Yo creo que de la creación no es apenas, no simplesmente es un testigo de que Dios existe. Hay aquellos que dicen que toda la creación fue creada por un grano de polvo en la atmósfera y que ha hecho boom y ha tornado el ser humano. Si hay esto, si así pasara de esta manera, yo sigo creyendo que fue Dios, porque alguien ha hecho esse granito para poder transformar lo que nosotros somos. Pero yo creo en la creación, en los modos como la Biblia enseña del hombre y de la mujer y que la naturaleza testifica que todo es verdad. Y ese Dios es el Dios que de la creación que nos demuestra su grandeza, su poder, su variedad, su belleza, que nos indica a la riqueza que ele tem e su infinita disposição para seguir cuidando de sua criação, de la maneira como ele ha criado. Todo esto es confirmado en la Biblia, el libro que es la revelación de Dios. Pero también existe un problema relacionado a la cuestión del carácter de Dios, que fue aquele que he dicho, que como el Dios que es bueno, que es amoroso, que ha criado para su gloria y permite la muerte, le permite que la destrucción, permite que los animales perezcan, permite que la gente tenga el corazón mal. Bueno, esse é um tema que nós podríamos seguir hablando, porque Deus é soberano. Ele é um Deus que sabe todas as coisas. É um Deus imutável. E esse Deus mesmo que nos ha criado, se Ele quisera, Ele poderia destruir todo e começar outra vez. Mas Ele prefere amar la criatura, essas pessoas que Ele ha criado a nós outros, a mim e a ti, como nós outros somos. Por lo tanto, solamente por meio de la criação é que é capaz de nós outros poder ver Deus e nem de imaginar sua glória, porque não podemos imaginar. Deus, ele se agrada em se revelar a la humanidade como ele é. E ele é conhecido de uma maneira espetacular que às vezes nós outros não dimensionamos e não alcançamos a conhecer Deus exatamente como ele é. Em la Bíblia, em Juan 1:8 disse: Deus não foi visto por alguém. El Hijo unigênito que está em su seno de Padre, este o hace conhecer. Traduzindo, solamente através de conhecer a Jesucristo, o amor de Jesucristo, quando Ele ha enviado su Hijo para morrer na cruz,